Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite a todos, boa noite Leile, Iracilda, Dani, outra Dani, Valdirene, boa noite, querida. Espero que você já esteja melhor, Valdirene. Márcia, boa noite, Márcia. Jana, oi, querida, tudo bem? Andre, Micheline, vamos aguardando mais um pouco. Salve, Isabela, boa noite, querida. Ana Maria, Jorge, salve, meu irmão, boa noite. Oi, Amélia, gratidão por me relembrar que seu nome é Amélia. Gratidão, querida. André, Aninha. Oi, Nayara, tudo bem, querida? Sejam todos bem-vindos. Que bom, Cláudia, que bom. Fico feliz de poder ajudar de alguma forma e outra. A Cláudia também. Judite, boa noite. A Fluidez, eu esqueci seu nome. Peço perdão por isso. Renata, do Canadá, boa noite, querida. Ana Paula, Pati, Maena, Bel, Dani, oi, Dani, boa noite, querida. Simone, Camille, oi, querida. Vamos aguardando, eu estou com o relógio errado. Vamos aguardando mais alguns instantes para que todos cheguem. Vanja, oi, querida, tudo bem? Sim, aí da Irlanda, não é? Que bom, querida, que bom. Jarlene, bem-vinda. Angelita. Oi, Ana Verônica, boa noite. Outra Ana, Lenira. Raquelzinha, oi, querida, boa noite. Edilva, boa noite, querida. Jantar do bem. Gratidão, viu? Gratidão. Paula. Sim, Paula, mais um encontro, todos nós juntos. Queridos, já são mais de 8 horas então. Salve Marco, meu irmão, Luiz Fernando. Vamos então, pessoal de Campinas, bem-vindos, bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, queridos. Vamos fazer a nossa prece, visto que sempre precisamos do amparo do mais alto para que os estudos possam ser feitos da melhor maneira possível. Convido então quem quiser que feche os olhos. Vamos neste momento pensar no Cristo e vamos assim falar com Ele. Mestre, amigo, aqui estamos, Senhor, todos nós reunidos mais uma vez, com o propósito de nos esclarecermos, aprendermos mais sobre as nossas próprias emoções, Senhor, para que assim possamos nos conduzir nessa vida de uma forma melhor, mais leve, compreendendo melhor a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos sair daqui mais atentos e mais vigilantes para as nossas próprias existências e que possamos então, finalmente, Senhor, realizar em nós as transformações tão necessárias para que possamos nos aproximar mais de Ti. E eu de mim mesmo, Senhor, rogo a proteção do mais alto, para que eu possa ser inspirado para que aquilo que seja dito seja de valia para mim, para todos que aqui se encontram. E desta forma, Senhor, nós agradecemos a Deus, a Ti, aos amigos da espiritualidade que aqui se fazem presentes. E desta forma damos iniciado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Que assim seja. Queridos, boa noite, Socorro, Aline, Lauro, salve meu irmão Lauro, Babi. Eu gostaria que alguém me dissesse, por favor, se o som está bom. O som está bom? Alguém poderia me dizer? Eu não sei se o som está baixo ou não. Então, por favor, alguém só me diga aqui. Que assim seja, meu irmão Luiz Fernando. Boa noite, Magali. Boa noite, Pati, que assim seja. Salve, Diana.
Alguém poderia me dizer, por favor? Nosso irmão Carlos está dizendo que está bom, está ótimo. Álvaros também. Vivi. Oi, Vivi. Perfeito, então, queridos. A partir desse instante, então, nós vamos retirar, então, os comentários. A live de hoje vai ser do mesmo molde como realizamos nas quintas e nas sextas. 1 hora de live. Após isso, após 1 hora, nós fechamos a live, retornamos às 21h05, para aí sim, na segunda parte da live, abrirmos os comentários para possíveis questionamentos, ok? Então vamos lá. Pronto. Sim, antes de mais nada, vamos aos avisos de sempre. Aos avisos de sempre. Vamos lá. Avisos. Esta semana, normal, amanhã temos live, o livro Renovando Atitudes de Hamed. Sexta-feira temos o nosso estudo normal de Joana de Ângeles, Amor e Sexualidade. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a um casal muito especial, o Ricardo e a Ellen, 2 queridos. Eu os conheci algum tempo atrás. E hoje eles trouxeram para mim um mousse. Não foi um potinho, foi uma travessa de mousse desse tamanho. Então, queridos, gratidão imensa, gratidão imensa. Não preciso nem dizer como eu fiquei, né? Então, mas eu posso adiantar. Metade do pote já foi embora. E isso porque eu me controlei, viu? Porque eu sou um espírito muito evoluído, então eu consegui me controlar para não comer o pote todo. Queridos, gratidão, deixo aqui expresso em público minha gratidão a vocês. Muito obrigado mesmo. Segunda coisa, queridos. Hoje nós já baixamos o vídeo de relações abusivas, que foi a live que eu fiz com a Dani no sábado. E o que eu tenho a dizer sobre isso? A capa do vídeo tá a minha cara. Mas eu não queria e eu não sei fazer de outro jeito. Vocês vão ver que todas as capas das lives, elas são basicamente a mesma capa. Tem o meu rosto e o título. Porque eu possuo 3 ou 4 capas de vídeos para os evangelhos, que são sobre os estudos de cristianismo, uma capa para o Evangelho no Lar, uma capa para o Renovando Atitudes, uma capa para o Amor e Sexualidade. Basicamente todas elas são as mesmas. E não sou eu que baixo os vídeos, eu peço para uma amiga minha baixar o vídeo lá do IGTV, porque eu não sei fazer isso. Ela manda para mim e aí eu então baixo o vídeo para o YouTube. E eu não tinha outra capa para colocar. Eu queria ter colocado um outro tipo de capa, porque não é uma live minha, não tem a ver com os estudos que nós fazemos, mas eu não tinha outra capa. Então eu até há pouco conversei com a minha sobrinha para ver porque é um programa chamado PicMonkey. Eu não sei mexer no PicMonkey, então vou tentar ainda, apesar que o vídeo já está disponível no YouTube, ok? Eu vou postar aqui no Instagram mais cedo, mas eu vou mudar. Então, se alguém pensar, o Jack quer ficar aparecendo. Não, o Jack não quer aparecer. Inclusive, eu estou pretendendo, nas outras capas, também tirar meu rosto, porque o Jack, ele é só um instrumento. E a live foi a live da Dani, né? Então eu só estava ali para auxiliar de alguma forma. Então, mas como eu não tinha outra capa, não sei fazer capas no PicMonkey, e era o que a gente tinha, baixei desse jeito. Eu vou ver se amanhã ou sexta eu baixo uma outra capa, alguma coisa que seja melhor, mais condizente com a live, ok? Sobre relações abusivas. Então, a público vem igualmente falar sobre isso. A outra questão, e a última questão, como sempre, queridos, e como não pode deixar de ser, um momento só que eu liguei aqui o cronômetro, né, para o Jack não se perder. E como não pode deixar de ser, queridos, na nossa live de hoje, a live de sábado, ela não foi uma live espírita, foi sobre relações abusivas, né? Então foi a Dani, que ela é psicóloga, ela estudou nessa área, ela trabalhou nessa área e hoje em dia ela trabalha no projeto Justiceiros. A live de hoje, igualmente, não é uma live espírita, é uma live de autoconhecimento, ok? Então não vamos trazer aqui estudos de Hamed, de Joana, não, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da nossa existência. Então, sim, obviamente eu vou acabar me referindo à espiritualidade, porque isso está na minha essência, mas de qualquer forma deixando claro, tanto que nós iniciamos a nossa live exatamente com uma prece. E iremos igualmente terminar com uma prece, visto que o Jack não é nada.
Deixemos bem claro isso. O Jack não é guru, ele não é dono da verdade, ele não é oráculo, o Jack é igualzinho a cada um de vocês. Estamos todos juntos e misturados, tentando todos nós, às vezes aos trancos e barrancos, nesse mundo de provas e expiações, nos tornarmos pessoas melhores. Dito tudo isto, vamos lá hoje então. Se vocês ouviram barulho, é que essa cadeira ela faz barulho, ok? Não é um efeito físico da espiritualidade, não. Vamos então falar um pouco sobre as questões das crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Bem, queridos, crenças limitantes são crenças que nos limitam. Ok, é uma brincadeira. Crenças limitantes são questões que nós acreditamos e que temos aquilo como uma verdade absoluta. E acreditamos em questões equivocadas e estas crenças, aquilo que nós acreditamos de uma forma equivocada, nos limitam na nossa existência. Em que sentido? Em vários, podem nos limitar em vários aspectos das nossas existências e vamos tentar entender um pouco isso. Muitas vezes nós vamos nos auto-boicotar devido a crenças limitantes. Em quais áreas? Todas. Eu posso me auto-boicotar nas questões financeiras, questões da minha saúde, questões afetivas, questões do meu próprio corpo. Eu posso trazer auto-boicotes inconsciente devido a eu entender o mundo desta ou daquela forma que é uma forma equivocada. Então nós temos formas corretas de ver o mundo e formas nem tão corretas assim. Como é que nasce isso? Como é que nasce uma crença limitante? Bem, existem 3 aspectos a respeito destas crenças limitantes. Uma delas vai vir da nossa infância, da educação que nós recebemos dos nossos pais, das vivências que nós tivemos, sempre lembrando que os nossos pais deram o seu melhor. E é simples assim, queridos. A cada nova geração, os pais aprendem a educar melhor seus filhos. Então, muitas vezes os nossos pais, como até hoje eu tenho certeza que mesmo em pleno século XXI, muitos pais fazem muitas bobagens em relação à educação dos filhos, mas é o melhor. Então, muitas vezes nós vamos trazer crenças que aprendemos na nossa infância, vindo de nossos pais ou das vivências que tivemos nas nossas infâncias. Muitas vezes nós vamos trazer crenças de nossa ancestralidade, ou seja, de antepassados nossos e de alguma forma, falando de uma forma generalizada, pode estar também no nosso inconsciente ou, como Jung poderia dizer, no inconsciente coletivo. E é uma outra questão sobre as crenças limitantes, que podem ser uma crença que eu já trago de uma outra existência, algo que eu passei numa outra vida e eu trago esse trauma, essa crença para esta vida e a partir daí eu vou me conduzir de uma forma ou de outra, ok? Então, muitos de nós trazem essas crenças, eu poderia até dizer, talvez, quem sabe, arriscar aqui, praticamente todos trazemos, por quê? A maioria de nós tem uma forma, muitas vezes, em um sentido da vida ou em outro, de ver a vida de uma forma equivocada. Então, nós vamos ver aqui, vou trazer algumas frases que nós podemos aprender na nossa primeira infância, e aí vindo dos nossos pais, ou de nossos avós, ou de vivências que nós tivemos na infância, e a partir daí a gente vai tomar aquilo como um modelo, como um guia, como uma verdade absoluta, e aquilo fica enraizado dentro de nós de uma forma muito forte. Como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso guia e modelo é Jesus. No entanto, quando nós somos crianças, quem são os nossos guias e nossos modelos? São os nossos pais. Esse é o ponto. Então, o que o meu pai vai dizer, o que minha mãe vai dizer, para mim, será uma verdade absoluta. Quem é meu pai? É meu herói. Quem é minha mãe? É minha heroína. Né? São os modelos que eu tenho, afinal, são eles que estão me educando. São eles que me dizem o que é certo e o que é errado, não é isso? Ou tem alguma outra pessoa? Na primeira escola, que é o nosso lar, é meu pai e minha mãe que vai dizer, faz isso, não faz aquilo, desde um nível mais inconsciente, enquanto nós somos bebês, até, se deixar, até quando você for muito adulto, eles vão tentar continuar direcionando, e existem isso, mas não é o foco da nossa colocação aqui. Então, vamos ver algumas crenças
que nós trazemos e ela acaba se tornando uma questão equivocada. Coisas que a gente ouviu lá na infância. Vou trazer um exemplo. A respeito, por exemplo, vamos começar com a respeito do dinheiro. A gente pode ouvir durante a infância nosso pai, nossa mãe dizendo: dinheiro não traz felicidade. Ou pode ouvir o contrário: dinheiro traz felicidade. Então, se eu cresço ouvindo, por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, lembrando, queridos, eu sempre digo aqui, ter dinheiro não tem nada de errado em ter dinheiro. Assim como você ter o Google na sua casa, não tem nada de errado. O que é errado é o direcionamento que você dá. Que pode ser errado é o direcionamento que você dá ao dinheiro ou o direcionamento que você dá a si mesmo através do Google, da internet. Então, e às vezes você pode ouvir aquilo, o dinheiro não traz felicidade. E você pode crescer com aquilo no teu inconsciente. E o que ocorre? Quando você cresce, você não consegue ser bem-sucedido profissionalmente. Eu não sei se eu já me referi isso aqui em alguma live, mas há muito tempo atrás uma pessoa me procurou dizendo que... eu vou meio que parafrasear a história, ok? E era uma pessoa que ela estudava muito para concurso. E ela passava na primeira, na segunda. Geralmente, quando chegava na última fase ou na penúltima fase, essa pessoa indo muito bem, sabe o que acontecia? Essa pessoa chegava atrasada na hora da prova e não conseguia entrar. E ela falava assim: Jack, eu sei tudo, eu estudo muito, eu estou dedicando minha vida a passar no concurso. E ela tinha me referido que já tinha acontecido isso em 3 concursos seguidos. Fazia a primeira prova, ia muito bem, primeira etapa, segunda etapa, sei lá os nomes disso. E quando chegava na última ou na penúltima, ela chegava atrasada na prova. E simplesmente ela não passava, porque ela não fazia a prova, ela não conseguia entrar. Então, a gente tentou entender um pouco mais isso. E ela possuía uma crença. Como eram cargos públicos muito bons, de salário muito alto, ela possuía dentro de si uma crença: dinheiro não traz felicidade. Então ela, sem se dar conta, ela se auto-boicotava para não passar no concurso, para não ganhar aquele salário, porque senão inconscientemente ela tinha em si a crença de que ela não seria feliz. Pode parecer absurdo? Queridos, adivinha só, acontece com todos nós. Não nessa questão, mas em várias outras. E uma outra questão também pode ser exatamente o oposto. Você tem que casar com um homem rico. Mãe falando para a filha, por exemplo. Você tem que casar com um homem rico. Aí você não vai ter problema às vezes. E não tem culpa. Às vezes os pais passaram por muita dificuldade, a mãe passou por muita dificuldade na infância ou no próprio casamento. Falou: você tem que casar com um homem rico. Porque ela acredita que aquilo seja uma segurança, uma proteção. E ela fala isso para a filha. Você tem que casar com um homem rico. E aquela pessoa é uma pessoa super do bem. Só que de alguma forma... é o que as pessoas chamam de pessoa interesseira. Ela só vai buscar homens que tenham uma boa condição financeira. Não é que ela é do mal, não é que ela... essa pessoa... não é isso não. É que ela tem essa crença. Ela herdou essa crença da mãe. Você tem que casar com homem rico para não passar por isso que a gente está passando. Ou para não passar pelo que eu passei na minha infância. Ela tem essa crença e ela tem medo. Seja homem ou mulher. E tem medo de passar por aquelas dificuldades. E ela entende que somente o dinheiro vai trazer felicidade. Então vai buscar inconscientemente. Claro que tem as pessoas que buscam conscientemente a questão financeira, mas muitas destas pessoas vão buscar de uma forma inconsciente alguém que tenha dinheiro, que tenha uma excelente posição financeira. Por quê? Aquilo traz proteção, aquilo traz segurança, e eu aprendi que com o dinheiro eu vou ser feliz. Vejam, sobre a mesma questão financeira, 2 aspectos que vão fazer com que nós criemos crenças que vão nos limitar na nossa existência. Uma outra crença. A mãe querendo empurrar comida para o filho. Come para ficar forte. Já ouviu mãe falando isso? Come para ficar forte. Come para engordar, você tem que ficar forte. Na geração passada, as pessoas confundiam gordura com saúde. Tanto que nós vamos ver nos séculos passados, por exemplo, era comum, modelo social, por exemplo, eram de mulheres mais robustas. Interessante, né? Mas aí já era por outros aspectos, enfim. Mas as mães querendo empanturrar os filhos de comida, dizendo que é para ficar forte, para ter saúde. De uma forma equivocada, vai dizer que quanto mais você comer, mais saúde você vai ter.
E aí o que acontece? Você vai crescer entendendo, acreditando que quanto mais você comer, mais saudável você vai ser. Por mais que você leia e veja em todo lugar que gordura não é uma questão saudável, mas você tem isso. E tem outros aspectos em relação à compulsão alimentar, só para dar uma parte, que não é sobre, não vai ser uma alimentação, mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão acreditar que quanto mais elas comerem, mais seguras elas vão estar, porque inconscientemente, às vezes, elas querem criar uma carapaça, uma armadura, e elas acham que aquela camada de gordura é uma segurança, é uma proteção contra o mundo que as cerca. Mas eu não vou adentrar muito nesse campo, mas também existe, e outras vezes a compulsão alimentar vai vir por você querendo alimentar, preencher o seu vazio existencial. E aí já é uma outra questão, não é uma crença limitante, né? Por exemplo, a pessoa terminou o namoro, isso é clássico nos filmes de cinema, né? A pessoa terminou o namoro, aí aparece lá a pessoa comendo um pote de sorvete, né? Enfim, ou seja, ela está tentando preencher um vazio com um alimento. Uma outra crença que infelizmente ocorre muito. Às vezes as crianças fazem alguma coisa e a mãe e o pai vai falar assim: olha, Deus, se você não fizer, Deus castiga. Olha isso. Ou seja, os pais estão ensinando para os filhos o conceito judaico-cristão mitológico de um Deus que pune, que castiga. Ou seja, está fazendo o que com aquela criança? Imputando, colocando naquela criança medo de Deus. Deus vai me castigar. Eu tenho que me comportar porque senão Deus castiga. Deus vai me punir. Outra crença que a gente traz para... E é extrema... Essa crença, então, ela é extremamente enraizada. Não, eu pequei. Deus vai me castigar. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Muitas vezes são crenças que... mais uma vez, com todo respeito pelos pais, eles fazem isso porque é a forma como eles aprenderam, a forma como eles sabem. Não vamos entrar nesse mérito, né? Eu tenho certeza que todos os pais, eles continuam cometendo algumas falhas porque ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Estando em um mundo de provas e expiações, o que ocorre? Somos imperfeitos conosco e também, por mais que a gente queira, muitas vezes com os nossos filhos também. Uma outra crença, essa é muito... Homem não presta. Homem não presta. Homem é tudo safado. Já ouviu? Se uma mãe, por causa de uma experiência equivocada com os pais das crianças, por exemplo, um episódio de traição, uma mãe passa isso para as filhas, homem não presta, homem é tudo safado, aquelas filhas estão ouvindo do seu modelo, do seu guia, daquela que é sua heroína, daquela que diz para elas o que é certo e o que é errado, que homem não presta, que homem é tudo safado. Como é que essa criança vai crescer? Como é que essa menina vai crescer quando se tornar uma mulher? Ela vai tender a ter isso muitas vezes inconscientemente dentro de si. Então, ela vai evitar muitas vezes relações afetivas ou o que muito ocorre. Ela vai atrair para si o quê? Homens que não prestam. Olha como isso é impressionante. Por que vai atrair? Pode ocorrer por dois motivos. Se você teve esse exemplo na sua casa, muitas vezes você precisa reviver aquela situação para você elaborar emocionalmente. E qual outra coisa que pode ocorrer? Você tem aquela crença que homem é tudo safado, homem não presta. Então, de alguma forma, inconscientemente, você atrai um homem que não presta, que vai te causar, que vai, quem sabe, te trair. Por quê? Porque você precisa se sentir segura no seu mundo e confirmar a sua crença. Tá vendo? Bem que eu sempre digo, bem que eu aprendi da minha mãe, homem não presta, homem não vale nada. É impressionante isso. E muitas vezes, por nossas fragilidades, nós precisamos confirmar as crenças negativas que nós possuímos. Então você atrai aquele tipo de homem. Vai atrair só aquele cara que não presta. As pessoas falam, você só troca de traste, né? Nossa, estava com traste, mudei. O cara é igual, é safado igual, não vale nada igual, não presta igual. Muitas vezes você precisa confirmar. Ou seja, quando você fala isso, você está confirmando. Tá vendo? E aí você fala para os seus amigos, gente, homem não presta. Todos os caras que eu pego, tudo me trai, tudo é safado. Você está querendo confirmar aquilo que você
já sabe que você acredita, então você precisa mostrar a si mesmo que você está num ambiente seguro. E outras vezes, como nos casos que a gente vai ver, não são regras, por favor, são exemplos. Pais alcoólatras, a gente vai precisar, muitas vezes as pessoas vão buscar então relações afetivas com pessoas alcoólatras para revivenciar isso, para reelaborar essas emoções, mas também não é o foco da nossa fala, mas também pode acontecer. Uma outra crença: o mundo está cada vez pior. Essa é muito clássica também. O mundo está cada vez pior, o mundo nunca teve pior. E às vezes eu falo algumas coisas e as pessoas falam assim: nossa, Jack, você é muito fora da casinha mesmo. Você realmente não é desse planeta. Tá na cara que você não vê TV. E eu falo: não, desculpa, foi mal aí. Não vejo. Você não tá vendo tudo que tá acontecendo? E eu: não, foi mal. Queridos, eu vou dizer mais uma vez, eu já disse isso aqui em muitas lives. A pessoa que crê que o mundo nunca esteve pior, falta conhecimento da história do mundo. E é simples assim. Contra o fato não há argumento. E eu sei que talvez tenham pessoas aqui que não acreditem nisso, que no mundo nunca esteve pior. Desculpem, contra o fato não há argumento. Para quem acredita que políticos corruptos começaram a surgir agora, por favor, peço que dê uma olhada lá 2000 anos atrás, lá na época de Jesus, quem sabe, ou antes ainda, na época de Moisés, e veja que a corrupção, ela sempre existiu, sempre existiu. Nós nunca vivemos tanto, com tanta saúde, somente voltando para o século passado, ok? Somente para o século passado. Meados da segunda metade do século XX. Eu não estou falando de 200 anos atrás, não. Estou falando do início do século passado. Estou falando da segunda metade do século XX. Os negros nos Estados Unidos eram mortos pela Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Racismo. Os negros, ainda na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, eu não sei, não conheço a história do Brasil, os ônibus eram separados, nos restaurantes eles eram separados. Um pouquinho mais atrás, por muitas religiões, os negros eram tidos como animais sem alma e como tais deveriam ser tratados. Primeira metade do século XX. Holocausto. E é interessante que quando a gente pensa no Holocausto, a gente só pensa nos judeus, né? Mas foram judeus, foram russos, foram pessoas homoafetivas, homens e mulheres, todos levados para o campo de concentração. Então, agora, recentemente, tivemos um episódio no planeta, eu nem sei qual foi, sobre racismo, e o planeta inteiro se mobilizou por causa de eu acho que foi uma ou duas coisas racistas, eu creio que foi nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, mas o mundo inteiro se mobilizou por duas ações que tiveram racistas. E antigamente, o pessoal nem aí, nem ligava. Corrupção, queridos, cada vez mais a corrupção está vindo à tona. A pessoa faz hoje uma coisa errada, daqui a alguns meses... E antigamente, ninguém nunca sabia. Ou você acha que a corrupção no Brasil, por exemplo, nasceu agora? Queridos, a corrupção sempre existiu e nunca foi levada para a sociedade. Agora, a pessoa que corrompe, pode ter certeza, daqui a pouquinho, não vai demorar muito tempo, ela não vai sair impune. Então, é um fato, desculpem, o mundo nunca esteve melhor. Sem contar na questão espírita. Transição planetária para o mundo de regeneração. E vamos nos voltar lá para a questão 932 do Livro dos Espíritos. Que os bens prevalecerão quando eles se farão ouvir. Somos nós. Somos nós. E exatamente nos voltamos agora para exatamente essa questão que ocorreu algum tempo atrás, de racismo, de discriminação. Eu não sei o que foi, então me perdoem. Não sei. Mas eu sei que houve um movimento mundial em relação a isso. Todas as vozes do planeta se levantaram. É o bem se mostrando. É o bem dizendo: deu, chega, não dá mais. Relações abusivas, feminicídio. É sério que vocês acham que as mulheres começaram a ser maltratadas agora? E que é agora que surgiu o feminicídio? É sério que alguém está pensando que... Não, agora que as mulheres começaram a ser mortas porque o machismo nunca existiu? Oi? O quê?
Basta olhar a história da humanidade. Basta olhar a história da humanidade. Nós estamos vindo de 6 milênios, só para não adentrar antes dos 6 milênios, estamos vindo de 6 milênios de história extremamente machista, paternalista, e a mulher com uma posição submissa, sem voz perante a sociedade humana. A mulher começou a ter voz na sociedade humana agora, século passado, com o advento da Primeira e principalmente com o advento da Segunda Guerra Mundial, que os homens iam para a guerra e alguém tinha que estar nas fábricas. E as mulheres, então, vão ganhar o seu campo de trabalho, e quando os homens voltam para casa, fala assim, e querem que elas voltem a ocupar a sua posição de dona de casa, que recebe o marido com um copo de uísque e o chinelo na mão, elas falam, não, foi mal, ó, deu. Estou numa outra vibe. Eu quero trabalhar, eu quero meu lugar ao sol, eu quero meu salário. E ainda hoje, mesmo assim, não tem. Mas essa conquista já está vindo a cada vez mais. Então, antes sequer existia essa condição e hoje cada vez mais. Então, queridos, o mundo nunca esteve melhor, mas eu preciso ter olhos de ver. Então, se eu cresci numa família, ou eu trago isso intrínseco dentro de mim, lembrando que essas crenças, eu estou falando somente dos pais falando, mas eu posso trazer essas crenças de outras existências. Se eu trago essa vivência, então, por exemplo, se eu ouvia o meu pai o tempo todo vendo o noticiário, falando, tá vendo? E tem essas pessoas, até hoje, tem pessoas que passam o dia inteiro falando das últimas desgraças do mundo. São as pessoas extremamente pessimistas, e elas só têm esse olhar. É lamentável, mas elas só têm esse olhar equivocado. Livro Fonte Viva, capítulo 34, eu não tenho ele aqui, mas ele vai falar sobre isso. Guardemos o cuidado, porque com a forma como você olha o mundo, na verdade, com as cores que você vê o mundo externo, na verdade, você está mostrando muitas vezes para as pessoas as cores que existem dentro de você. Eu preciso ter olhos de ver. Então, para mim, eu sempre digo, o mundo nunca esteve melhor. Eu já relatei isso aqui. Alguns anos atrás nós fizemos um seminário sobre transição planetária, e no final uma pessoa me perguntou, e para você, Jack, na sua vida, quando que vai chegar o mundo de regeneração? Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Onde está o reino de Deus, Jesus? Eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí, quando a gente vai lá no livro No Roteiro de Jesus, capítulo 34, também, curiosamente, nós vamos ver que o que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração era o que Jesus dizia do reino de Deus implantado na Terra. Então, quando essa pessoa me fez, já estava vendo, era um seminário e tinha perguntas e respostas, e uma pessoa me perguntou, para você, quando vai chegar o mundo de regeneração? E eu falei, na minha vida, o mundo de regeneração já chegou. O mundo de regeneração já chegou. Eu acho que eu já falei isso aqui em uma outra live, da música do Lulu Santos. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Eu vejo isso. Eu vejo que o mundo ao nosso redor tem muito mais pessoas boas, do bem, do que jamais houveram. Pessoas espiritualistas. Nunca houve tanto uma busca por ser do bem, por estar junto a Deus, por querer praticar o bem. Então, essa crença, queridos, ela é uma crença equivocada. E eu digo, é contra o fato, no argumento, é só você ir na história da humanidade. Eu fiz uma live, eu fiz um programa na Comunhão Espírita há muito tempo chamado Comunhão Inspira. Eu não sei quando, eu acho que foi em 2017, eu acho, ou 2018, acho que foi em outubro de 2017. Tá aí, acho que foi em outubro de 2017. Tem numa das minhas playlists aqui do canal do YouTube, Jack Darcy, uma das playlists, mas eu não lembro. E eu fui entrevistado, era um programa de entrevistas, e eu fui entrevistado exatamente sobre isso. Quais os motivos que a gente tem para estar de bem com a vida? E a pessoa que me entrevistou na época, que foi um grande irmão meu de caminhada, Wagner Tadeu, ele trouxe uma série de relatos sobre a Organização Mundial de Saúde, dizendo sobre a saúde em todos os países, sobre a fome, sobre a educação, e os números eram gigantescos de melhoria. Em todos os sentidos. Mas hoje em dia... Calma, eu sei, eu já entendi. Mas, por favor, entenda que se você olhar para o hoje, sempre tem coisa para melhorar. O que eu tenho que entender é o quanto que hoje está melhor do que ontem. É uma questão de perspectiva. Você está dizendo que hoje está ruim baseado... Qual é a tua perspectiva? Em relação a quê?
Esse é o ponto. Então, o pessimismo ele é extremamente grave, extremamente grave. Pessoas adoecem por causa do pessimismo e elas vão atrair para si mesmas espíritos igualmente pessimistas. Então, você está dizendo que o mundo nunca teve pior. E você está... Qual é o teu parâmetro? Qual é o seu parâmetro para dizer que o mundo nunca esteve pior? Por favor, estude a história da humanidade. Mas é claro que se os meus pais eram assim, eu cresci ouvindo que o mundo nunca teve pior, que só tem ladrão, que só tem bandido, que só tem assassino, que só tem desgraça. Aí eu tenho que começar a estabelecer para mim qual é a minha realidade. Essa é a questão. E uma outra crença. O filho ou a filha tira nota baixa no colégio. Aí vem o pai ou a mãe e fala assim: desse jeito você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir nada. Vai ser um Zé Ninguém. O que ocorre? Aquela criança está vendo o seu guia, o seu modelo, aqueles que eles têm como modelo de vida, que dizem o que é certo e o que é errado. Precisamos muito entender isso. Os pais, para uma criança, eles determinam o que é certo e o que é errado. Eles mandam na criança. Eles são os deuses. E até aquela criança está vendo assim: aquele que manda na minha vida, que mostra o que é certo e errado, está me dizendo que eu não vou ser nada na vida, que eu vou ser um João Ninguém. Adivinha só? Muitas vezes, como a criança, ela tem que confirmar o que ela ouviu daquele modelo, porque aquele modelo está falando a verdade. O que ela faz? Ela começa a tirar notas cada vez mais baixas. Quando cresce, muitas vezes, ela não consegue sair daquele padrão, porque ela está entendendo que o teu modelo está dizendo: você nunca vai ser nada na vida. Ele é um vagabundo, ele não quer nada na vida. Já ouviram isso? Pais falando isso para os filhos? Principalmente pais, e é com imenso respeito que eu digo, pais dizendo para os filhos homens: ele é vagabundo, ele não quer nada com a vida. Peraí, cadê o respeito pelo meu filho, entendendo que existe ali um espírito imortal em aprendizado e ele está sob minha tutela? E se eu falar isso, eu não estou ajudando em nada, muito pelo contrário, eu estou colocando ele lá no fundo do poço. E agora? E agora? Então, mais uma crença. E a última só, são muitas, né? A gente trouxe alguns exemplos. A última das crenças que nós vamos falar hoje, que amor não existe. Ou seja, muitas vezes nós vamos ouvir de pessoas mais amargas, que tiveram experiências amargas. Pode ser, inclusive, nossa própria mãe ou nosso próprio pai, uma mãe que abandonou os filhos com o pai, ou um pai que abandonou uma mãe com os filhos. E então eles trazem para si mesmos essa crença: o amor não existe. E aí passa isso para os filhos. O que vai acontecer? Inconscientemente, entende que esses processos são inconscientes na maioria das vezes. Ele cresce, não acredita em relação nenhuma, vai desconfiar de todo mundo, vai atrair para si relações que não sejam duradouras. Por quê? Para ele, amor não existe. Então, todo tipo de atração, de relação que ele atrair para si, vão ser relações superficiais. Ele não vai querer se envolver, ela não vai querer se envolver. Por quê? O amor não existe. Vejam, isso é muito complexo. E aí nós adentramos somente o aspecto das crenças limitantes que nós trazemos nessas vidas. E todas essas crenças nós podemos trazer enraizadas também, ou de nossos antepassados, vide a constelação familiar, por exemplo, ou na nossa carga genética, ou de outras existências. Então, de outras existências, eu posso dizer que eu passei um trauma imenso em uma outra vida e eu trago essa crença para essa vida. Por exemplo, não sei tantas, uma mulher que foi numa outra existência, ela foi traída pelo marido e foi morta pelo marido. Ela já nasce com aquilo: eu quero distância de tudo quanto for homem. Não é algo consciente, não é algo que a pessoa racionaliza, é só um exemplo, ok? É só um exemplo. Não quero ficar sozinha, eu estou bem sozinha, e desse jeito vai ser. Vejam, e em relação a tudo, às vezes numa outra existência, você se corrompeu por causa do dinheiro e para você aprendeu, trouxe aquilo de uma forma muito forte, você sofreu muito, você nessa vida decide, ainda que você tenha condição, você traz aquilo. Não, dinheiro faz mal. Porque como você sofreu numa outra vida, quem sabe, por exemplo, você era uma pessoa muito rica, e você tinha uma família e de repente a sua casa foi assaltada e você vê seus familiares sendo mortos de forma brutal na sua frente por causa da sua riqueza, e você igualmente é morto. Então você vem nessa vida dizendo: não, é bom ser pobre. Vejam. E pode ocorrer, sem dúvida.
E agora vamos verificar então. Tá, Jack, já entendi. Cara, que coisa confusa. E agora, como é que a gente faz para sair disso? Jack, como é que eu faço para sair, para me liberar desta crença limitante? Primeiro, nós temos que nos perguntar em diversos aspectos das nossas vidas se o que nós raciocinamos a respeito do mundo está correto. Então, por exemplo, essas crenças que eu falei são crenças erradas. Homem não presta, Deus castiga, você não vai ser nada quando crescer, o mundo está pior. Qual é o outro que eu falei? Dinheiro não traz felicidade, ou só dinheiro que traz a felicidade. Todas essas crenças você tem que entender, por favor. Elas são equivocadas. Então, se você se reconhece em alguma dessas crenças, primeiro movimento, você se conscientizar. Então, primeiramente, existe a inconsciência. É uma crença limitante, está lá no meu inconsciente, eu ajo inconscientemente desta forma e vou levando a minha vida do jeito que dá. E, de repente, você está aqui comigo e você... ficou melhor, né? Às vezes eu acerto, às vezes não. E às vezes você se dá conta de... Sabe aquela lâmpada que acende assim lá no Professor Pardal? Ainda existe história em quadrinho? Eu nem sei, né? O Professor Pardal, quando tinha uma ideia, ela acende uma lampadinha. E ele você está tendo uma luz, peraí. Eu acho assim. Uma crença limitante. Então você do estado da inconsciência veio para o estado da consciência. Meu Deus, eu acho assim. Qual é o terceiro ponto? Então temos a inconsciência, a consciência. Você já se conscientizou. Terceiro ponto, que também é um ponto delicado. Você quer mudar? Porque às vezes você já está consciente disso, mas mudar exige esforço. E a tua vida está ruim, mas você está naquela zona de conforto. Não, está ruim, mas está bom. Tem que me mexer para sair daqui, mas eu vou ter que fazer esforço. Não, mas aqui está ruim, mas está bom. Eu conheço muitas pessoas que agem, muitas pessoas que agem desse jeito. Está ruim, mas está bom. Nas relações afetivas, então, nem se fala. Está ruim, mas está bom. Por inseguranças, por baixa autoestima, por medo, enfim, também não é o nosso foco da nossa live de hoje. Então, você estava inconsciente, já está consciente. Terceiro movimento, você quer mudar? Não, Jack, eu vi isso, eu já entendi, isso não é bom para mim, eu quero mudar. E agora então vem as ações. Então, se você passou pela inconsciência, pela consciência, pela vontade de mudar, agora vem o quarto, que é o mais importante, a mudança em si. Como você vai fazer essa mudança? Primeiramente, você precisa racionalizar isso. Racionalizar. Então, raciocine. Entenda que essa crença, ela te prejudica, essa crença não é boa, que você precisa tomar alguma atitude nesse sentido. Primeiro ponto, o ponto óbvio que eu dei aqui, que foi o que o mundo nunca teve pior. Se você pensa assim, te convido. Estude a história da humanidade. Estude os números da Organização Mundial de Saúde em relação tanto à alimentação, pessoas morrendo de fome, e igualmente sobre a educação mundial, a nível mundial. Estude sobre a expectativa média de vida das pessoas. Eu sempre digo isso, a expectativa média de vida, hoje em dia, é um padrão, não vou entrar entre 70 e 80 anos. No início do século XX, a expectativa média de vida nos Estados Unidos, que era um país desenvolvido, no início do século XX, 46 anos. Em um ano, pulou de 46 para entre 75 e 80 anos. É um fato, é um fato. Então, se você tem essa crença, por favor, estude. Aí você começa a raciocinar e fala assim, não, peraí, não é assim não. Eu estou errado. Efetivamente, estudando aqui só o século XX, não precisa ir antes não, só estudo o século XX, nossa, o mundo está muito melhor. Então você começa a racionalizar aquilo. Homem não presta? Será que é isso mesmo? Vamos estudar, queridos. Vamos lá na internet, vamos buscar estatísticas. Pessoas que traem homens e mulheres, vamos buscar estatísticas. E de repente você vai buscar estatísticas e vai falar assim, eita, se homem não presta, mulher não fica muito atrás. Eu estou falando de fatos. Eu estou falando de argumentos. Eu estou falando de estatísticas, de pesquisas. E você fala assim, não, mas espera aí. Tem uma porcentagem que não trai. Então não é assim, não. Eu posso sim atrair para mim um homem e uma mulher que seja de valor, de caráter, que vale a pena, que me respeite, que me ame e me trate como eu mereço ser cuidada, tratada e amada. Então, mais uma vez, nós precisamos raciocinar. Dinheiro não traz felicidade? Espera aí. Você está querendo me dizer que todas as pessoas que são ricas, absolutamente todas,
elas são infelizes? E você está querendo me dizer, então, que todas as pessoas pobres são extremamente felizes. É isso que você está me dizendo, que as pessoas pobres... Ou seja, quanto mais pobre for, mais feliz é? Queridos, entendem? A gente precisa raciocinar. Então, a partir daí, eu começo a raciocinar. E o ideal qual é? Bota no papel. Busque, pesquise e vá fazendo anotações para você raciocinar. Não adianta só pensar. Você precisa raciocinar, ter um critério de avaliação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 7. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Quanto mais você verificar que as suas crenças estão equivocadas, mais inabalável você vai estar em acreditar em uma crença nova. Outra questão, nós já falamos, e aí o que ocorre? É fácil? Não. Queridos, assim como a minha evolução, como a sua evolução enquanto espíritos imortais não é fácil, definitivamente não, você quebrar um paradigma de uma crença que você traz dessa vida ou de outras, então são coisas extremamente enraizadas, às vezes você sozinho, por mais que você entenda, e eu falo isso muito, por mais que você entenda, você não vivencia. E aí... Pode ser que seja necessário você buscar uma ajuda profissional, sim, de algum tipo de terapia que possa romper esses padrões. E aí a gente vai ter a psicologia, a psicanálise, constelação familiar, que é fantástico, terapia do Theta Healing, vão ter 1 milhão de terapias diferentes. Hoje em dia tem muita coisa, balanceamento muscular, tem muitas coisas, muitas terapias que vão fazer com que você vá lá na gênese do problema, na raiz do problema, você fala assim, nossa, a partir do momento que você entende a gênese do problema, você se liberta. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais você conhece sobre a si mesmo, o seu processo inconsciente de acreditar numa coisa que é um padrão equivocado, você começa a se modificar, ok? Então, essas são as questões. Exige esforço? Sem dúvida, vai exigir esforço, pesquisa, estudo, vigilância. Vai exigir vigilância para que cada vez que você tem aquele tipo de pensamento, você haja de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem muitos coachings que as pessoas quando fazem processo de coaching, muitos coachings falam para você usar um elástico na mão. É só um exemplo. E aí, às vezes, quando você vai ter aquele pensamento equivocado, você puxa o elástico. Outras pessoas, Paulo Coelho, por exemplo, no livro Diário de um Mago, ele vai dizer que, eu não sei se é no livro Diário de um Mago, ele tinha um outro processo. Na época que ele escreveu, isso foi lá na década de 80, era para apertar a unha. Cada vez que ele tinha um pensamento equivocado, ele apertava a base da unha. E ele falou que tem uma hora que a unha dele já está roxa, de tanto que ele está apertando com a unha, a ponta da unha. Cada pessoa vai ter um processo de despertamento, de gatilho para te chamar de realidade. Não, isso está errado. Está errado. Vou dar um exemplo para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Sabe o que é isso? Isso é uma caneta presa no meu suporte do celular. Como o celular está preso num trocinho aqui, a capa do celular está separada. Mas por que a caneta fica aqui dentro, Jack? Para eu me lembrar de quando eu terminar a live, fazer o post do dia de amanhã. No caso do nosso estudo Livro Renovando Atitudes. Então eu tenho um gatilho físico. Eu tenho os meus gatilhos. Eu nem trouxe para cá, se eu tivesse me lembrado eu teria trazido. Existe um negócio de alpinismo, que as pessoas chamam de grampo de alpinismo, outras pessoas vão te chamar de vários nomes. E eu tenho vários, devido às peregrinações que eu fiz, eu tinha vários. E grandes, pequenos, vários tipos. E aí, no meu quarto, às vezes eu preciso me lembrar de uma coisa. Aí eu boto ali aquele mosquetão ali para me lembrar, aquele grampo, aquele mosquetão. Assim. Ou eu boto ali em algum outro lugar. Ou eu tiro uma coisa de lugar e falo, por que está fora do lugar? É um gatilho. Então eu trago para mim um gatilho, uma lembrança. Se você tem um padrão equivocado de comportamento, você precisa estabelecer para você algo que te chame a atenção para você estar vigilante e falar, não, esse tipo de comportamento é errado. Então, se você... e existem vários, existem várias questões que as pessoas podem usar. Coisas que as pessoas levam no bolso, por exemplo, para se lembrar. Então, várias questões. E ali você vai... Aí você teve aquele pensamento equivocado, você vai no bolso... Não, esse pensamento está errado. Então, você está toda hora chamando a sua atenção,
para uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Alguns desses padrões, dessas crenças, elas, como eu falei, às vezes são crenças que a gente traz e que a gente não se dá conta. Por exemplo, uma dessas crenças, né? Ah, ele não vai ser nada na vida, ele é um vagabundo. É a tua autoestima indo lá embaixo. Né? O seu modelo, o seu guia, o seu pai, sua mãe dizendo que você é um vagabundo, que você não vai ser nada na vida. A tua autoestima. Ah, esse aí nunca vai ser amado por ninguém. Então a tua autoestima, que é uma das gêneses de muitas questões complexas nas nossas vidas. Se eu tenho baixa autoestima, muitas vezes eu vou atrair para mim alguém que me prove que eu estou certo, ou seja, que eu não tenho valia. Muitas vezes, é só um exemplo, não é uma regra, eu posso atrair para mim uma relação abusiva porque eu tenho autoestima e eu tenho que fortalecer essa minha crença limitante. Não, eu não valho nada e eu mereço ser. Eu mereço sofrer, então eu atraio para mim tanto uma mulher quanto um homem, porque existem relações abusivas de mulheres em relação aos homens também. No sábado a gente falou sobre os homens, porque é o mais comum, mas também existem do gênero feminino nas relações abusivas. Então, você atrai muitas vezes, é só um exemplo, não estou dizendo, de novo, não é regra, mas por você ter baixa autoestima, você atrai alguém para você que não te dá valor. E você fortalece a tua autoestima. E você fortalece aquela tua crença. Eu não tenho valor. Ninguém me ama. Ninguém. Ou seja, como eu falei há pouco, de atrair pessoas que vão te trair. Você precisa fortalecer para se sentir seguro, porque é aquilo que você foi ensinado a acreditar. Queridos, vamos romper. Século XXI, transição planetária para o mundo de regeneração. Passou da hora de nós começarmos a vermos a nós mesmos e entendermos que nós estamos inseridos em todos nós. Outro dia eu falei isso. Quem precisa de terapia? O planeta inteiro. Queridos, o planeta inteiro. Uma das capacidades que eu tenho é de muitas vezes reconhecer pela voz e rapidamente conhecer como uma pessoa é. E eu já tive frente a frente com pessoas de todos os âmbitos. Pessoas extremamente espiritualizadas. Eu já estive entrevistando, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz de 2014, tem um vídeo lá no YouTube. Eu estive com ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, estivemos entrevistando com ele, e eu posso garantir para vocês, já estive com o Divaldo, já estive com muitas pessoas aqui, outras ao redor do planeta. Queridos, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós. Claro que temos sim nossos espíritos missionários, como eu sempre falo, já farei outras lives, espíritos mais evoluídos, como o Prêmio Nobel da Paz, como o Divaldo, como na minha opinião, eu sei que tem gente que não acha, na minha opinião, uma das pessoas mais importantes vivas hoje em dia no planeta, minha opinião, Papa Francisco. Na minha opinião, um homem gigante, deve ser um dos espíritos mais protegidos pela espiritualidade. Mas por quê? Qual é a missão dele? Resgatar 2,5 bilhões de fiéis de volta para a igreja. E que é importante, sem dúvida, porque a fé que nos liga a Deus não é a religião espírita. Todas as religiões são fundamentais, importantes nos seus aspectos de trazer as pessoas que estão necessitadas. Então, todos nós precisamos de ajuda externa, né? E aí a gente precisa se reconhecer nesse processo e verificar se estamos em um mundo de provas e expiações. Todos nós temos questões a serem resolvidas. E é muito provável que todos nós a gente traga em si essas crenças limitantes e aí nos promovem o quê? Promovem o quê? O nosso auto-boicote. Então você se auto-boicota. Ou seja, na relação afetiva, ou seja, na saúde, ou seja, na questão financeira. Em tantas outras, porque você acredita naquilo, você tem que se fortalecer naquilo, porque é o que você acredita. E você está seguro naquele seu mundo, é a tua zona de conforto. Está ruim, mas está bom. E muitas vezes você sequer tem a consciência. Você lembra? Inconsciência, consciência, vontade de mudar ou não, como eu falei há pouco, e a ação na mudança. Quanto mais eu adentrar o processo de autoconhecimento,
vendo isso, vendo o que eu ouvi dos meus pais, ou às vezes você não ouviu dos seus pais, vem dos seus antepassados, ou das suas outras existências, mas você entende. Este tipo de ação, esse tipo de pensamento, esta crença está me limitando. É uma crença equivocada. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Queridos, a nossa vida é para ser vivida com força, com alegria, com paz. Sim. Já é que é possível? É. Já é que dá trabalho? Muito. Já é que vale a pena? Cada segundo. E às vezes nós vamos renunciar a algumas questões. Às vezes a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente quer para fazer aquilo que a gente deve. Porque a gente possa ter responsabilidade, maturidade espiritual comigo e com o próximo. E a partir daí a gente vai crescendo, vai evoluindo e quando a gente vê, puxa, sabe que eu estou me sentindo em paz? Eu estou doente, mas eu estou em paz. Sabe que eu não tenho dinheiro para pagar as contas, mas eu estou em paz. Sabe que eu estou sozinho? Estou sem alguém há muito tempo, mas eu estou em paz. Queridos, é isso. 56 minutos, 56 e 30 segundos de live. Vamos então estar encerrando a live agora. E às 21h05, às 9h05, nós retornamos com os comentários abertos. Lembrando mais uma vez, eu não sou dono da verdade, estamos aqui todos juntos aprendendo, mas sim, estou aqui com a sincera proposta de auxiliar a mim e a cada um de vocês que estejam conosco. Para quem não ficar para a segunda parte da live, gratidão imensa. Vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos. Senhor Jesus, queridos amigos de todas as horas, e aos irmãos da espiritualidade maior que aqui se fazem presentes, nós agradecemos imensamente por esta oportunidade de vivência, de aprendizado, de fortalecimento, de conscientização, Senhor. Auxilia-nos, Mestre, a estarmos mais conscientes de nós mesmos e nos dê a força necessária para querermos mudar, a coragem necessária para querermos mudar, Senhor, e estabelecer em nós as mudanças tão necessárias, Mestre, para a nossa evolução espiritual e com a nossa evolução, para que possamos ter em nós a paz que Tu nos deixastes e a felicidade possível neste mundo em que nós vivemos, tão lindo, criado por Ti, Senhor. Que possamos finalmente, neste processo evolutivo, na nossa melhoria pessoal, Senhor, que possamos levar a Tua paz e a Tua luz a todos que nos cercam, através da nossa conduta de vida, através da forma como nós nos portamos na nossa existência perante aqueles que nos cercam. E desta forma, agradecidos, nós damos por encerrada a nossa primeira parte da live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa. Então vamos agora, os 5 minutos para eu conseguir baixar o vídeo para o IGTV. Tempo de beber água para quem quiser ir no banheiro. E para quem quiser, nós voltamos aqui daqui a pouquinho para nós continuarmos e da maneira que nos for possível, de acordo com a nossa capacidade, que a gente possa então, todos nós juntos, possamos estar aprendendo mais um pouco, nos fortalecendo para a caminhada que nos cabe. Então, gratidão imensa e até já já. No meu relógio aqui faltam 40 segundos. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu não sei, mas eu acho que é, não sei. Então, já vou encerrar, mesmo sendo isso ou não. Gratidão imensa e já já nós retornamos aqui para a segunda parte da live, ok? Muita paz. Muita paz.